Começando mais um Cala a Boca Ricardo, e sim, vocês pediram, são os vídeos mais vistos do canal, então hoje eu vou falar mais uma vez sobre Game of Thrones, mas vai ser um programa um pouquinho diferente, porque a pauta foi inteiramente baseada nas perguntas que vocês me enviaram, então eu selecionei as melhores que vocês me mandaram e eu vou responder todas aqui. Mas espere um minuto, porque o programa não vai ser só isso. Eu vou mostrar pra vocês em primeira mão The World of Ice and Fire, que esse livro acabou de sair lá fora, é a enciclopédia das Crônicas de Gelo e Fogo, ou seja, a enciclopédia de Game of Thrones, contando a história que não foi tão abordada nos livros, contando a história do mundo de Game of Thrones. É um livro muito interessante, então eu vou mostrar também os detalhes pra vocês. Fica aí que tem coisa bacana pra caramba. Ó, uma pausa rapidinha aqui no programa pra te avisar que agora o Território Nerd tem um Patreon. Doando os trocados você pode ajudar a manter esse projeto no ar. Ah, e quem ajuda ainda ganha alguns outros presentinhos. Vai ficar de fora dessa? Fala sério, né? Então vai lá no patreon.com/Território Nerd e torne-se um protetor do território. Então olha só, a primeira pergunta vem do Adebolado02. Qual é o seu personagem favorito? Não tem como eu negar, mas o meu personagem favorito é o Ned Stark. O meu gatinho de estimação se chama Ned por conta dele. E até foi por conta do Ned Stark que eu comecei a assistir Game of Thrones, porque a série era lá o Sean Bean, que fez o Boromir no Senhor dos Anéis. Então foi ele que acabou me atraindo a descobrir o que era o Game of Thrones e aí, né, assim por diante. Tanto na série quanto nos livros, eu gosto do Ned Stark. O Delano Brum perguntou: você acha que a Melisandre está enganada sobre o Stannis? Se sim, quem é o Azor Ahai? O Azor Ahai eu acho que é uma coisa que não foi nem abordada na série, não foi nem usado esse termo na série. Mas o Azor Ahai é um guerreiro lendário, é uma lenda desse cara, esse guerreiro que vai empunhar uma espada flamejante para lutar contra as trevas. O pessoal de Ashai, que é o local de onde vem a Melisandre, devota a sua vida a R'hllor, que é o Deus Vermelho, acredita nesse guerreiro, que esse guerreiro vai renascer para lutar contra as trevas, que a gente entende que seriam os White Walkers. Nem nos livros fica claro por que ela acredita que o Stannis seja a reencarnação desse Azor Ahai. Apesar de no livro ele empunhar uma espada brilhante que as pessoas acreditam ser a luminífera, a gente não dá pra saber se a Melisandre realmente acredita que ele era a reencarnação do Azor Ahai ou se ela que tá usando isso para enganar as outras pessoas. No quinto livro, como a gente tem capítulos do ponto de vista dela, me leva a crer que ela usa isso como um estandarte ali pra enganar outras pessoas. E eu não levo muito essa história a sério, acredito mais que seja um folclore ali do mundo de Westeros, e dá pra relaxar que eles nem vão abordar isso na série, na boa. Olha só, o Marciote Zero pergunta: Ricardo, você acha que o Sr. Gregor Clegane sobrevive? No quinto livro aparece um personagem chamado Sir Robert Forte. Cara, ele tem a mesma altura do Sr. Gregor Clegane, ele é tão forte quanto, e ele não... nego não vê ele comendo, nego não vê ele mijando, ele fazendo nada, dormindo, e ele usa um elmo o tempo todo. Então as pessoas também não veem o rosto dele. Vale lembrar que a cabeça do Sr. Gregor é enviado pra Dorne como prova da morte dele em vingança à morte do Oberyn. Acredita também que essa forma zumbi, esse Frankenstein também não tem a cabeça, seja um Frankenstein sem cabeça, então é bem louco. Vale dizer, em nenhum momento isso é afirmado no livro, em nenhum momento diz que ele é um zumbi, em nenhum momento diz que ele é um Frankenstein, então isso é tudo, tudo fica implícito ali e eu acho muito interessante. Então é isso que acontece com o Sr. Gregor. E adianto pra vocês que veremos isso ao final dessa quinta temporada. Ó só, o D-Game: Ricardo, por favor, não me deixa no vácuo. Calma, cara. Ó, me diz onde você compra essas figuras colecionáveis, bonecos de Game of Thrones. Quero muito, cara. Ó, calma, cara, calma. Ele tá falando de alguma dessas coisas que ficam aqui atrás de mim, olha só. Tem aqui o Trono de Ferro, com o Jason aqui sentado nela. Tem esse represeiro, que é aquela globo de neve, se você girar aqui ele cai neve. Tem o Funko Pop aqui. E o box da terceira temporada aqui do Game of Thrones, que eu já mostrei aqui no canal também. Então, toda hora vocês ficam me perguntando isso nas redes sociais, eu sempre respondo Amazon. Eu sempre compro tudo na Amazon. Alguns eu consigo receber aqui como livros, por exemplo. Outras coisas, amigos trazem pra mim quando viajam lá pra fora. E esse, assim, o Trono de Ferro, Represeiro, eu trouxe quando viajei também. Mas tudo que eu compro é sempre Amazon, beleza? Ó, aqui duas perguntas sobre o assunto parecido, ó. Antônio Monteiro: Ricardo, o que você sabe sobre aquele assassino que ajuda a Arya Stark? E o Delano Brum pergunta: quem você acha que contratou o Jaqen H'ghar
para ele vir para Westeros e que teorias você tem sobre ele? Você acha que ele é o alquimista do prólogo do Festim dos Corvos? Você acha que ele tem algo com o que acontece ao Balon Greyjoy? Então, Jaqen H'ghar, que é o Faceless Man, né, que é o cara que consegue mudar de forma, algumas pessoas até acreditam que ele pode ser o Syrio Forel, que a gente também não sabe se ele conseguiu escapar ou não lá dos guardas dos Lannisters. O que o Delano fala aqui do prólogo do Festim dos Corvos é que no começo do livro tem uma história ali de um personagem menor que tá na cidadela e ele tem que entregar a chave de um local secreto pra um cara lá em troca de algumas peças de ouro, alguma coisa assim. Esse cara que vai pegar a chave desse personagem menor tem todas a descrição é parecida com a do Jaqen H'ghar quando ele muda de forma no final do segundo livro, quando a Arya se despede dele lá depois dele ajudá-la. Então as pessoas, caramba, ele tá ali meio infiltrado em Westeros, mexendo ali, tocando algum plano que a gente meio que não sabe. O que o Delano também fala aqui do Balon Greyjoy é que a morte do pai do Theon também acontece de uma forma meio misteriosa, meio repentina, então acredita-se também que ele possa ter sido assassinado. Cara, Delano, é difícil a gente especular em relação a isso, porque isso é uma trama muito pequena, muito ali nos livros, que eu mesmo, quando eu li, não tinha notado que era o cara. Eu fui saber isso depois, conversando com amigos, e o pessoal falou, saber da teoria? Eu falei, caramba, é o Jaqen H'ghar. O que a gente sabe é que na próxima temporada a Arya vai encontrar, vai chegar no templo onde tem toda essa, digamos assim, essa ordem desses assassinos que conseguem mudar de rosto e tudo mais. A gente já viu fotos de bastidores da Arya, então a gente sabe que vai ser mostrado esse pedaço do livro. E, como eu falei, é uma trama tão pequena do livro que eu também, cara, na série, obviamente, eles não vão falar sobre isso. Paula Silva, Daenerys tem 3 dragões. Será que ela vai montar os 3 ou vão ser outras pessoas? Poderia ser Jon Snow e Tyrion? É muita viagem da minha cabeça. Não é viagem, existem sim teorias no fandom do Game of Thrones de que o final da série vai ser isso. Vai ser Tyrion, Jon Snow e Daenerys cada um montando no dragão. Eu acho que isso não tem nada a ver com a obra do Game of Thrones, não tem nada a ver com a história que o Martin tá contando. Até porque a própria Daenerys não sabe domar esses dragões. Então, achar que no final vai estar todos os 3 montados e vai sair queimando todo mundo é muita fantasia demais, é não entendendo o que realmente se trata as Crônicas de Gelo e Fogo. Nessa temporada agora, o final dela vai ter um momento bem crucial entre a Daenerys e o Drogon, que foi o dragão que ela não conseguiu aprisionar na temporada passada. Vai ser muito interessante, vai dar um pouco mais de luz nessa tua pergunta aí. Complementando, o Thiago Brito pergunta, Ricardo, beleza? Beleza. Queria saber o que você acha dessa teoria aqui, R mais L igual a J. O que ele quer dizer é o seguinte, R é o Rhaegar Targaryen, L é a Lyanna Stark e J é o Jon Snow. É uma das teorias mais difundidas no fandom do Game of Thrones e é a teoria que eu mais aposto, porque é a que faz mais sentido, de que o Jon Snow é o filho da Lyanna Stark, que é a irmã do Ned Stark, e do Rhaegar Targaryen, ou seja, ele também seria aí um Targaryen, por isso que o pessoal acredita que ele e a Daenerys vão terminar juntos, essa coisa toda. Eu não acho que eles vão terminar juntos, mas de que o Jon Snow é um Targaryen, eu acredito 100%. E também junta isso a pergunta do Delano Brum sobre o Roland Reed, como você acha que ele será introduzido e qual será o impacto disso? O Roland Reed é o pai da Meera e do Jojen, e ele era um dos cavaleiros, um dos caras que estava com Ned Stark no momento que ele saiu de Winterfell, depois que o trono foi tomado do Aegon Targaryen, e ele rumou até a Torre da Alegria, se não estou enganado desse nome, onde ele sabia que estava lá, estava escondido o Rhaegar e a Lyanna. Ele foi lá para resgatar a irmã dele. Quando ele chegou lá, o Rhaegar já tinha sido morto pelo Robert Baratheon, e quando ele chegou lá, a Lyanna estava envolta no sangue e estava lá à beira da morte e tudo mais, e ela diz, me prometa. E nessa daí que o pessoal acredita que o Jon Snow seja um Targaryen, porque ela estava envolta em sangue, muitas pessoas dizem que ela tinha acabado de parir o Jon. E o Ned Stark, depois que ele faz essa viagem, que ele volta com o bastardo e diz, não, é meu bastardo perdido e tudo mais. Ele falou isso justamente para proteger a identidade do Jon Snow, porque se o Robert Baratheon, que ficou totalmente implacável contra os Targaryen, e obviamente ia querer matar o bebê, e como era sobrinho dele, ele não ia deixar isso. Então, sim, eu acredito, aposto todas as minhas fichas de que Jon Snow, na verdade, é um Targaryen. Antes de eu continuar respondendo as perguntas de vocês, bora dar uma olhada aqui no The World of Ice and Fire, que é a enciclopédia do Game of Thrones. Aí você pode perguntar, pô, Ricardo, enciclopédia, o que isso significa? Bom, muitas das histórias que são contadas na série do Martin, como a rebelião do Robert, ou a própria história dos Targaryen, elas ficam perdidas ao longo desses 5 livros, né? A gente vai pegando pedacinhos por pedacinhos. Então, essa enciclopédia, ela vem com a missão de não só reunir essas histórias, como também expandir o universo do Game of Thrones, coisa que não é possível muitas vezes dentro do livro, né, dentro da narrativa ali do livro. Então o Martin se reuniu com esses 2 caras do Westeros.org, que é o maior site das Crônicas de Gelo e Fogo, para escrever essa obra aqui. Então, tipo assim,
ela, embora ela não é toda escrita pela Martin, tem partes escritas por ele, mas é sim uma obra oficial, é uma obra canônica, ou seja, tudo que tá aqui faz parte da história das Crônicas de Gelo e Fogo. Então, a enciclopédia tem mais ou menos 300 páginas, ela é grandona e tem aqui um monte de ilustrações, aqui vou passar por vocês, um monte de ilustrações do mundo de Game of Thrones. Ela vai da história desde o comecinho mesmo, da Era dos Heróis, fala um pouquinho da Longa Noite. Por exemplo, aqui fala da luta dos Valyrianos contra os Rhoynares, e são pequenas histórias, são histórias antigas, assim, por exemplo, eles falam da Nymeria, que é a heroína que inspirou a Arya a dar o nome da loba dela, eles contam a história dela aqui. Então é muito interessante para conhecer um pouco mais a fundo. Então olha só, tem ilustrações aqui incríveis, tá? Começar essa aqui mesmo da entrada. Essa aqui é a Pedra do Dragão, né, que é onde fica o Stannis, desenhado pelo Marc Simonetti, que é um ilustrador francês incrível que fez as capas do Game of Thrones aqui pro Brasil. Então, olha só, tem o dragão pra cá. Então, o interessante desse livro, além dele abordar essas histórias, é de você poder ver também, ó, as ilustrações. Essa aqui é o Grande Septo de Baelor, né, que fica lá em Porto Real, que é tipo, seria tipo o Vaticano deles, por aí. E é muito legal, ele conta a história aqui de vários reis Targaryens, fala da conquista. E se você chega pra cá, por exemplo, ele fala os dias de glória, o reino de glória. Então aqui é uma ilustração de Porto Real, incrível. E aí ele conta um pouco desse período, fala de todos os reis, conta a história do Robert Baratheon. Aqui você tem o Winterfell também, tá vendo? Ele pega um mapa de uma região e ele coloca vários pontos de interesse aqui. E aí ele tem uma legenda aqui embaixo e ele vai falando um pouco mais dessa região, um mapa mais detalhado do que a gente tem nos livros. Então é bem legal pra gente conseguir se situar nesse mundo enquanto a gente lê. Esse aqui, por exemplo, esse aqui é River Run, né, que é Corre Rio. Aqui é o Castelo dos Tully. E ele mostra aqui, isso aqui é interessante também, ó. Ele mostra, por exemplo, nessa região, as Riverlands, ele mostra qual é a casa principal, que são os Tully, e todas as outras famílias vassalas, as famílias menores. Essa aqui é o Vale, né? Ninho d'Águia. Incrível. Bem diferente de como é na série. Então, assim, tem muita trama interessante nessa... Cara, o livro é enorme. Essa aqui é a versão americana. Vai sair a versão em português ainda, mas eu não quis esperar. Comprei a versão americana na Amazon. E chegou aqui em uma semana, mais ou menos. Eles entregam aqui no Brasil, você não paga imposto, né? Porque é livro. Valeu a pena, mas aí, como é inglês, eu acabo lendo um pouquinho mais devagar e tudo mais, né? Então, se você não quiser esperar, fica aí a dica aqui da Amazon. Ele fala também, olha aqui, isso aqui é bem interessante, ele fala sobre as cidades livres, né, que ficam em Essos. Olha aqui, acontecendo um sacrifício. Falam de volantes, de bravos, de pentos. Ó, bravos aqui que a gente vai ver nessa temporada, ó. O grande titã de bravos, que a gente já viu, né, na verdade, na temporada passada. Aqui o titã. A gente passa pra cá, a gente tem a linhagem dos Targaryen, um monte de nomes aqui pra você se situar. Dos Stark também. Olha essa ilustração final, que fantástica, do Rhaegar contra o Robert. Incrível, né? Aqui Jon Snow também. Enfim, é um livro bem interessante. Se você tiver interesse, tá o link no post. Continuando as perguntas, bora lá. O Cheque do Gamer falou o seguinte, ó, você acha que o Bran, sendo um orc, poderia entrar na mente de um dragão? Cara, é curioso pensar sobre isso, porque até na enciclopédia do Game of Thrones, nesse comecinho que eu li, já explica que os dragões não existiam somente em Valíria, que eles existiam por toda Westeros e por toda Essos também. O único povo que conseguiu dominar essas feras foram os Valyrianos. A gente vê que a própria Daenerys não sabe como domá-los. Agora, se o Bran conseguiria incorporar num dragão, ele consegue incorporar em seres que são inferiores, assim, ou seja, em lobos, consegue incorporar no Hodor, mas em nenhum momento a gente vê ele incorporando em outro ser humano consciente, digamos assim. Como a gente sabe, no mundo do Game of Thrones, embora os dragões sejam bestas, sejam feras, eles têm uma consciência, entendeu? Eles são seres inteligentes e tudo mais, então eu não acredito que o Bran conseguiria incorporar num dragão. Akira Toriyama, olha só, o autor do Dragon Ball aqui mandando mensagem. O que você tem a falar sobre Varys ou Aranha? O objetivo dele principal? Se ele seria um bom rei se chegasse ao trono, ou se ele seria um filho da puta se chegasse ao poder. Eu mesmo acho que ele é o único que irá dar um fim no Mindinho. Olha, eu não acredito que o Varys queira ser rei. Ele quer que o reino continue fluindo, ele quer que as coisas continuem fluindo. E ele, ao contrário do Mindinho, quer o poder pra ele, né? O Varys, apesar dele ser aquele cara que fica maquinando as coisas ali, né, e tudo mais, ele parece
tender para um lado mais positivo, assim, a gente quer ver o reino em harmonia. E do que a gente viu até agora no livro e na série, ele tá maquinando com várias pessoas, incluindo aí o Illyrio Mopatis no começo de tudo, dá uma força pra Daenerys, depois com o Aegon Targaryen no 5º livro, então eu acredito que ele quer botar os Targaryen de novo no poder, não que ele tem o poder pra si, entendeu? Roberto Alce, Ricardo, no livro 4, Dorne e os Greyjoy são praticamente o foco do livro, mas nessa 5ª temporada não foi escalado nenhum ator para viver os irmãos de Balon Greyjoy, que são muito importantes para o 4º livro. Minha pergunta é a seguinte: você acha que os diretores da série vão deixar de lado o arco dos Greyjoy ou eles vão abordar essa trama na 6ª temporada? O Victarion e o Euron Greyjoy são dois personagens interessantíssimos. Eles não vão abordar essa trama nessa temporada, assim como não vão abordar boa parte das coisas que acontecem em Dorne. O que vale entender é o seguinte: existem vários frontes tentando ali usurpar o poder, como sempre. O Euron e o Victarion Greyjoy, um deles vai tentar encontrar com a Daenerys. O Euron encontra um berrante que vem de Valíria, que era usado para domar dragões, é foda pra caramba. E em Dorne existe toda uma rebelião ali com a morte do Oberyn para pegar e colocar Myrcella para tentar tomar o lugar do Tommen no Trono de Ferro. Então existem várias frontes para dominar esse poder. E os caras estão simplificando muito a história, não vão abordar nada disso. Se eles vão abordar mais na frente... Cara, não. A 6ª temporada do Game of Thrones, acredito que o livro, o próximo livro, não vai ter sido lançado na época. A próxima temporada vai abordar um monte de coisa que a gente que lê os livros não sabe, porque essa 5ª temporada já tem várias coisinhas que tá sendo divulgada aí, que tá sendo mostrado, que é já o final do 5º livro. Então é uma loucura. Cara, essa 4ª temporada me desagradou muito nesse sentido de estar emborrecendo, de estar tirando coisas que são muito interessantes. Cara, que pelo menos as pessoas corram atrás dos livros depois, né? Fica aí um alento. Duas perguntinhas pra fechar, olha só. A primeira vem da Luciana Almeida, de Petrolina, Pernambuco, né? Bacana, foi a única que colocou aí a cidade. Valeu, Luciana. Ela pergunta o seguinte: até que ponto as modificações da série em relação aos livros podem prejudicar o desfecho da série, e como o fato de ainda faltarem livros da saga pode distanciar o leitor de assistir os episódios para evitar spoilers? Beijão! Beijo, Luciana. E pra completar, tem a pergunta da Berenice Chavegato. Um beijo, Berê. Ela diz o seguinte: ó, pelo que estamos vendo, a 5ª temporada vai trazer informações que ainda não estão nos livros. O que fazer? Encarar como obras independentes ou ver a temporada depois do livro? Sabe-se lá quando? Bom, eu abordei esse assunto sobre esse avanço da série em um dos vídeos bônus que eu fiz pra galera lá do Patreon. Se você quiser assistir, é só seguir o link. O que eu posso dizer é o seguinte: é muito complicado, porque a gente tá vendo agora, eu acho que é uma coisa meio inédita isso, onde uma adaptação tá avançando a obra original. O que eu posso dizer é o seguinte: os produtores, eles sabem os rumos principais da história, mas o livro vai se desenvolver diferente. O que eu acredito, pelo ponto onde a gente vive com questão de internet, de as pessoas que querem expor as coisas, não sabem respeitar o próximo, pra quem lê o livro, pra quem quer saber as coisas primeiro no livro, vai se ferrar, porque vai ter o final da série, e mesmo que você não veja, você vai acabar sabendo o que é. E embora o livro vá ser diferente, o final dos dois, eu acredito que não vai ser tão distante assim, entendeu? O principal ali, o miolo, ao meu ver, vai ser igual. Então, assim, eu acho que é totalmente prejudicial isso. Infelizmente, o Martin, eu acho que ele fica numa posição complicada. Eu acho que ele também não tem que correr pra lançar os livros, ele tem que se preparar pra fazer um livro bom e não correr pra chegar primeiro que a série. Mas, por um outro lado, pô, a série vai dar um spoiler do livro dele. A não ser que o que ele revelou para os produtores seja meio que uma pista falsa, seja ele não tenha revelado tudo também, onde ele tenha guardado o ouro pro livro. Pode ser também. O que a gente vai dizer é o seguinte: os produtores compraram os direitos de Game of Thrones, eles não têm obrigação de ser fiéis à obra original, o produto é deles. Eles consultam o Martin, porque o Martin também ele é um co-produtor executivo, mas eles não são obrigados a seguir tudo. Se eles quiserem fazer uma coisa completamente diferente, eles vão fazer. Então, o que resta, gente, cara, eu vou assistir essa temporada, porque eu não vou conseguir não assistir, mas que é chato, é chato. Enfim, essas foram as perguntas que vocês me enviaram sobre Game of Thrones. Eu quero agradecer bastante pela participação de vocês. É muito interessante fazer aí esse experimento de um programa inteiramente construído em conjunto com os espectadores. Eu gostei bastante da experiência. Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários se vocês têm alguma consideração em relação aos assuntos que eu abordei aqui em relação ao Game of Thrones. Se vocês têm novas perguntas, eu tento sempre responder todo mundo nos comentários. Você pode deixar aqui embaixo também. E claro, se você quiser se tornar também um patrocinador do Território Nerd, um protetor do território, é só você ir em patreon.com/Território Nerd, fazer a sua contribuição e nessa daí você entrar para um grupo seleto
de fãs do Território Nerd que estão aqui comigo ajudando a produzir esse conteúdo, certo? Ano que vem a gente também vai ter o TN Live abordando todos os episódios da quinta temporada. Terminou o episódio, eu começo falando e comentando aqui ao vivo com vocês, então se você tá conhecendo o Território Nerd agora, se inscreva no canal. E dizer também que ano que vem a gente terá uma nova série aqui no Território Nerd, aqui no Cala a Boca Ricardo, que será o mundo de Game of Thrones, onde eu vou abordar certas histórias, tramas, guerras e coisas menores que acontecem no mundo de Game of Thrones e que a série muitas vezes só cita, ou até nos livros mesmo, por ser tão às vezes divididas a maneira que eles contam a história, fica até um pouco difícil acompanhar. Então compilar todas essas tramas para apresentar para vocês nos programas meio documentário assim, então a ideia vai ficar bem bacana. Então eu pretendo começar falando da rebelião do Robert Baratheon, que eu sei que é uma coisa que a série abordou muito na primeira temporada e que ficou ali, né? Ficou só a ponta do iceberg, então eu vou contar tudo o que aconteceu nessa revolução. Eu tenho uma lista de outros assuntos que eu quero abordar, mas eu gostaria de saber a opinião de vocês, o que vocês querem ver primeiro. Se você tiver alguma história ou trama específica que você gostaria de saber mais, deixa aqui nos comentários, que vai ser muito bacana ano que vem, nessa série especial O Mundo de Game of Thrones. Beleza? Então é isso, daqui a 2 semanas nós teremos mais um Cala a Boca Ricardo. Se eu fosse você, eu não perdia, porque vai ser um programa muito especial. Valeu, obrigado pela sua audiência e tchau!